Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Esse aplicativo Parler, né, ou Parler, não sei como é que vocês estão pronunciando, né, o criador dele, o John Mates, ele chama de Parler, né? O Parler, ele tá gerando muita polêmica aí, tá gerando muita comoção, a galera super empolgada, mas nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas questões interessantes para a gente colocar na pauta, né, começar a refletir sobre isso e talvez te ajude a não a ficar com o pé atrás, mas sim entrar, saber usar ali da melhor forma, tá? O título, o nome, né, do aplicativo Parler, né, vem do francês o verbo parler, que significa falar, né, mas o fundador, o John, escreve M-A-T-Z-E, Matze, né, mas ele pronuncia John Mates. Então, o John Mates, ele disse que além do verbo parler em francês, tem também a ideia de o som, né, de parlor, que significa salão, tipo salão de beleza, né, beauty parlor. Ou então a ideia de parler também, é P-A-R-L-E-Y, né, que é o confronto de ideias divergentes, né? Então isso tudo seria a ideia desse novo aplicativo, tá? Esse aplicativo está aparecendo como uma opção ao Twitter, é um aplicativo que, segundo é propagado, não tem aquelas restrições, né, aquelas censuras que acontecem lá no Twitter, né, de comentários ali, ou de tarjas e a validação de conteúdo, e tem feito com que muitos conservadores migrem, né, do Twitter para o Parler, influenciados, né, não só por essa maior liberdade, entre aspas, né, mas também porque grandes figuras do cenário internacional da equipe do presidente Donald Trump, e aqui também algumas figuras importantes do cenário político mais à direita do espectro político, têm migrado para lá. Então, esse aplicativo está se popularizando como uma opção mais livre, talvez assim um santuário dos conservadores dentro do mundo dos aplicativos de microblogging, né, que é o nicho no qual o Twitter se insere, tá? Esse aplicativo Parler, né, o Parler, ele foi fundado por John Mates em Henderson, Nevada, e ali onde o estado americano onde fica Las Vegas também. E o Mates, ele se formou na Universidade de Denver, né, no Colorado, em 2014, com diploma em computação, tá? E o aplicativo foi lançado em agosto de 2018. De dezembro de 2018 até o ano de 2019, o público, né, que começou a se inscrever, em destaque assim mais pelo público conservador, né? Alguns senadores, né, algumas pessoas influentes, alguns comunicadores também, e aí o negócio foi crescendo, tá? Segundo o CEO, né, em maio de 2019 tinha cerca de 100 mil usuários, tá? E ele falou que em junho de 2019 a base de usuários dobrou, né? Depois ali de algumas novidades que aconteceram dentro do cenário internacional, tá? E aí, pessoal, o que o pessoal, né, tem falado, né, é que essa ideia do aplicativo, ele traz assim, poxa, mas traz uma grande liberdade e tal. E eu estava vendo uma entrevista com o criador, né, que é o John Mates, e ele estava falando, né, numa entrevista, e o entrevistador ali estava tentando dizer para ele que essa ideia de deixar tudo liberado, tudo livre, não ia colar muito bem, porque tem problema, porque tem coisa que é condenável, né? Tem coisa que é imprópria, que precisa ser cerceada e tal. E aí eu falei, caramba, o que ele vai responder, né? Como é que ele vai sair dessa dizendo que ali vale tudo e não tem regra e virou uma bagunça geral, como é que fica? Eu falei, quero ver qual vai ser a resposta dele agora. E aí ele falou, não, mas peraí, no nosso aplicativo, Parler, né, o Parler, a pessoa tem que fazer o cadastro do seu celular, né? A pessoa tem que dar uma identificação, e se ele fizer alguma coisa ali muito imprópria, ele vai poder ser rastreado depois, né? Aí eu falei, pô, legal, excelente resposta. Mas aí depois eu pensei, opa, mas não é exatamente isso que esse projeto que tramitou no Senado, está indo para a Câmara agora, quer, né? De cadastrar os celulares e tal, ter uma maneira de rastrear a pessoa. Aí algumas pessoas começaram a comentar nas mídias sociais, dizendo que esse aplicativo, apesar de estar sendo apresentado como uma grande opção de liberdade, né, ele já está adequado a essas novas regras que estão querendo
colocar aqui no Brasil do controle das mídias sociais, né? Então, isso acende uma luzinha vermelha, né? Acende ali um negócio de alerta, né? Tem que ficar de olho nisso. Inclusive porque eu fiquei imaginando, né? Vi o negócio ali, mas aqui é um ambiente tranquilo, pode falar tudo. Aí a pessoa às vezes se empolga, acha que está liberado para falar tudo, esquece que fez um cadastro ali que coloca o celular, e aí pode cair numa arapuca muito semelhante àquela que provavelmente aconteceu nos Estados Unidos recentemente, em que o comediante Sacha Baron Cohen, ele se fantasiou de redneck, né, um cara do interior dos Estados Unidos, e foi fazer um show ali numa pequena cidade, começou a cantar um monte de coisa imprópria, ofensiva, né, criminosa até, falando coisas muito malucas e incentivando a galera a cantar, né, e a galera foi cantando, mas foi pensando assim, pô, tá meio estranho, né? E aí os caras que foram ofereceram todo o equipamento, né, para o evento, né, do aluguel dos equipamentos, tentaram desligar os equipamentos, não conseguiram, porque viram que o negócio estava totalmente degringolando. E o Sacha Baron Cohen filmou e fugiu. Filmou todo mundo cantando coisas que talvez eles nem quisessem cantar, mas coisas muito impróprias e como se fosse uma arapuca para incriminar as pessoas depois, né? Então eu fico pensando, a gente tem que ver isso com cuidado, porque às vezes você tá ali e vem alguém e começa a falar um monte de coisa ofensiva, né? Um monte de coisa maluca, e a galera vai se empolgando e de repente vai se empolgando, vai cometendo um monte de crime, vai achando que está num lugar ali que não tem monitoramento, e obviamente está monitorado, inclusive porque a pessoa cadastrou o celular, e isso pode se transformar numa cilada. Então a gente tem que ficar muito de olho nesse detalhe, tá? Eu me lembrei também daquelas ideias de flagrante, né? Quando você vai estudar processo penal, né? Código de processo penal, direito penal, aí você vê aqueles flagrantes aceitos, válidos, e tem o flagrante tradicional, flagrante presumido, flagrante ficto e por aí vai. E tem aquele flagrante falso, né? Que o cara chega lá e incentiva alguém a fazer o crime, o cara faz o crime e ele é preso, né? Tipo, o cara chega lá num lugar e fala, vamos tacar uma pedra ali naquela janela, aí o cara fala, pô, vamos tacar, aí tá preso, né? O cara incentiva o cara a cair num flagrante falso, né? Então eu fico olhando assim, caramba, tem que ficar preocupado com isso aí, né? Esse negócio de não ser induzido a achar que está numa ilha deserta ali onde não tem ninguém vendo, o celular está cadastrado e o cara se empolgar, começar a cair ali numa ciladazinha, tá? E obviamente, né, a galera vai criticar também esse aplicativo, dizendo que isso aí vira uma câmara de eco, né? Vira uma bolha onde só tem conservador, então não tem elemento de alteridade, não tem a opinião contrária, então o negócio não cresce, fica ali uma alienação total só de uma bolha, né? Vão dizer que é uma espécie de câmara de eco, né? Eles vão usar vários termos técnicos ali para dizer que o negócio não vale, né? Por exemplo, a câmara de eco é a ideia que ou câmara de eco ideológica, né? É uma situação em que as informações, ideias e crenças elas são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição dentro de um sistema definido, né? Ou seja, dentro da câmara de eco, as fontes dominantes elas são inquestionáveis e as pessoas não contestam, né? Tá todo mundo falando que todo mundo já concorda, tá? Então eles vão falar, mas então esse aplicativo é uma câmara de eco e tal, né? Ou funciona no modelo de reportagem circular, né? Reportagem circular, falsa confirmação, né? Ou notícia circular é uma situação em que uma informação parece vir de várias fontes independentes, mas na verdade é proveniente de uma única fonte, né? Então você acha que está todo mundo num grande debate saudável de ideias, mas na verdade está todo mundo falando a mesma coisa, né? Que o que está vindo de todos os lados é vindo dentro da mesma matriz ideológica. Então eles vão falar isso, vão falar que isso aí favorece a ideia do reforço comunitário, né? Que é um fenômeno social em que um conceito ou ideia ele é repetidamente afirmado numa comunidade, independente de ter sido validado, né? Aí fica uma alienação total. E também tem a ideia de viés de falso consenso, né? Que também traz essa ideia de que as pessoas tendem a superestimar a extensão em que as suas próprias opiniões, crenças e preferências e valores e hábitos são normais e típicos um dos outros, né? E isso leva, né, tende a levar à percepção de que o consenso
é um falso consenso, né? Então o cara fala, pô, o Brasil inteiro acha isso que a gente está conversando aqui dentro, mas na verdade é porque só tem pessoas que pensam de forma semelhante, né? Então eles vão dizer que é uma bolha, né? Vão dizer que é pensamento de grupo, né? Que é só reforço de uma alienação, de um pensamento específico e tal. E vamos falar também sobre exposição seletiva, né, que você só se expõe seletivamente, que sugere espiral do silêncio, porque quem pensa diferente vai ser rechaçado. Mas, na verdade, o John Mates, né, o criador dessa plataforma, ele está fazendo quase que uma caça a pessoas de opiniões de esquerda, né? Ele está oferecendo uma recompensa de $20 mil para convidar alguém de outras matrizes para entrar, porque ele não quer que seja uma plataforma de visão única, né? Então os caras falam, isso aí é um jeitinho que os conservadores inventaram para ficar lá só falando entre eles. Na verdade não é um jeitinho, né? Porque é uma outra opção. Porque no final das contas, inclusive é uma crítica que o John Mates faz, que essas plataformas das mídias sociais, elas não são editores de conteúdo, como é um jornal impresso, um jornal televisivo, um jornal de radiodifusão. Ou seja, por eles não serem editores de conteúdo e serem apenas uma plataforma para que as pessoas coloquem o conteúdo, essas plataformas de mídias sociais não podem ser responsabilizadas por aquilo que é colocado lá, né? Vamos supor que o cara abre uma conta numa rede social dessas, começa a colocar um monte de maluquice e quem se sente ofendido processa a pessoa que está falando essas maluquices, mas não processa a plataforma, porque a plataforma fala, não, eu só ofereço serviço, eu não escolho o conteúdo. Só que aí o John Mates e até o presidente Donald Trump está entrando nesse assunto agora, quando as plataformas começam a decidir o conteúdo que é legal e o que não é, e começam a cortar conteúdos, né, suprimir conteúdos, eles deixam de ser apenas um espaço de conversa e se tornam editores de conteúdo. Se tornando editores de conteúdo, deixam de estar dentro desse dispositivo jurídico de mídia social que tem proteção a esses processos judiciais, começa a ter a possibilidade de ser processado judicialmente, como acontece com as outras mídias tradicionais, né? Onde se um jornalista fala alguma coisa num determinado veículo, ele pode ser responsabilizado e o veículo também, né? O CPF e o CNPJ do veículo. Então, a ideia do John Mates é fazer com que o Parler, né, o Parler não seja uma opção ao Twitter, mas segundo ele, nessas entrevistas, claro que é uma propaganda que ele está fazendo da sua própria empresa, ele diz que a ideia é que seja uma mídia social nos conformes originais, né? Que é a ideia de ser um espaço, ele falou até, usa um termo da Grécia Antiga, né? Uma ágora em que todos podem conversar e debater e ter uma opinião saudável. E aí ele diz, se alguém cometer ilegalidades ali, o cara vai ser responsabilizado porque o cadastro dele está sendo feito ali de forma, tá formalizado, né? A gente pode assim dizer. Então, galera, tá todo mundo empolgado, eu acho interessante, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse detalhe. Não é uma ilha da fantasia que todo mundo vai ficar falando que quer, inclusive porque, né, se cometer crimes ali vai responder também. E, além disso, pode ser que seja incentivo para esse tipo de flagrante falso ou pegadinhas, né? Vamos lá, a galera ficar botando pilha, né? Falando, eu acho isso horroroso mesmo. O cara vai, eu também acho isso horroroso, e nessa vai escalando ali, o cara vai excedendo a normalidade e depois é enquadrado. Então, tem que se olhar com o pé atrás, né? E sabendo que internet, né? A gente está na era do grande irmão, do Big Brother orwelliano, né, do George Orwell, então tá tudo sendo monitorado ali, tem o duplo pensar, a nova língua e por aí vai, tá tudo sendo maquinado nesse grande processo de engenharia social. Então a gente tem que ficar de olho, tá? Eu acho uma opção legal, mas brincando aqui, né, tem que ser usada como moderação. E já que o John Mates é do estado de Nevada, o criador do Parler, né, tem aquela ideia lá de Las Vegas, que fica no estado de Nevada, né, que diz o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Porque Las Vegas é lugar de muitos excessos, né? Não só do jogo, mas de outras coisas mais obscuras. Então, eles dizem o que acontece em Vegas fica em Vegas. E apesar do Parler ser do estado de Nevada também originalmente, eu digo para você, o que acontece no Parler não fica só no Parler não, tá? Tá em público, a gente não pode esquecer isso, tá? Então tem que tomar cuidado para não achar que tá numa rodinha de amigos e começar a falar um monte de bobagem e tropeçar na ilegalidade ali, tá bom? E também entrar na pilha de falar besteira, coisas às vezes que você nem acredita, tá bom? Então usar com moderação e vamos ver como é que vai caminhar essa história dessa rede social que está prometendo ser um santuário aí para quem
que é a liberdade de expressão, né? Vamos ver como é que fica, porque liberdade total não existe, né? Então, vamos ficar de olho, tá certo? Um abraço, obrigado pela audiência. Se você quiser se inscrever no canal, aproveita aí. Se gostou do vídeo, dá o like. E também, se você quiser mais conteúdo, né, conteúdo exclusivo, clica aqui embaixo na área de membros, né? Você vai ter acesso aos vídeos do Direto do Bunker, onde a gente fala várias coisas sobre história recente, história geral, história do Brasil, história das guerras, né, questão de programação neurolinguística, psicologia social, retórica e por aí vai, coisas assim que é uma espécie de blindagem mental para não ser manipulado nessas várias estratégias de persuasão, tá? Então tá bem legal ali, a galera tá gostando muito, inclusive esse assunto a gente já tinha abordado alguns dias atrás lá, tá? E é isso, galera. Obrigado aí. Um abraço, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e examine todas as coisas. Retém que é bom. Valeu!